Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre Carapiru, grupo de pesquisa em etnologia indígena da UFMA. Para tanto, recebemos o professor doutor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, o professor doutor Maicon Melo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Borges. Bom dia. Começo lhe perguntando sobre o que impulsionou aí a criação do grupo Carapiru. Bom, o nosso grupo de pesquisa, ele surge na tentativa de responder algumas demandas que a própria população indígena do estado do Maranhão lança à universidade, né? A gente entende que a universidade é um espaço de uma construção de uma educação plural, inclusiva, e um espaço que precisa buscar atender essas demandas sociais, né? Então, o grupo surge com o interesse de fomentar esse debate sobre as questões indígenas, com o interesse de reunir os estudantes indígenas que hoje estudam na UFMA, né, para um espaço de discussão, de reflexão, e com o intuito também de promover ações de extensão, ações junto a essas comunidades que busquem, de certa maneira, tanto tornar a educação universitária mais plural, quanto também mais aberta a outros conhecimentos e outras formas de resolver os problemas da atualidade. O senhor já colocou pontos aqui, mas no sentido de contribuir para uma maior aproximação entre saberes indígenas e o conhecimento científico. Como é que o grupo tem trabalhado? Como é que ele se apresenta? Bom, a gente tenta desenvolver essa aproximação através do andamento das próprias pesquisas, né? Hoje, dentro do grupo, a gente tem pesquisas abordando temáticas como o conhecimento indígena em relação aos recursos naturais, o conhecimento indígena relativo à produção gráfica, aos conflitos territoriais, à questão da língua. A ideia é tentar esclarecer para os alunos que há uma perspectiva de ciência nesse saber indígena e que ela pode contribuir para a resolução de problemas como, por exemplo, as questões ambientais. Hoje o conhecimento indígena está muito associado ao debate relativo à crise climática e às questões ambientais, tendo em vista as pesquisas que já comprovaram que esses grupos possuem um saber extremamente positivo no que diz respeito à preservação ambiental, à recuperação de áreas, né? Além do que, esse trabalho de preservação de áreas garante também o território, que é fundamental para a continuidade da sobrevivência desses grupos. Quando questionado sobre a pertinência e relevância desses estudos, qual seria a resposta? A gente busca trazer, como eu tenho dito, na antropologia, a antropologia é uma disciplina eminentemente comparativa. A gente busca comparar grupos que têm uma visão de mundo diferente, que têm uma forma de viver diferente, e a partir disso criar paralelos para as nossas formas de viver. Hoje, a sociedade, a ciência ocidental se depara com um cenário onde muitas questões, muitos problemas que vêm sendo debatidos há muitos anos ainda não foram solucionados. As nossas teorias, as nossas metodologias ainda não conseguiram resolver esses problemas. Então, tem se discutindo muito na universidade o surgimento de outras epistemologias, outros modos de pensar que reúnem outros seres, que reúnem uma outra dinâmica de relações e que tem, a partir desse ponto de vista, criado saberes, fazeres para esses grupos relativo, por exemplo, à questão ambiental, à questão da soberania alimentar, à questão relativa ao uso de plantas medicinais, ao uso do território, que cria muitos paralelos para a gente pensar a elaboração de políticas públicas tanto voltada para esses grupos quanto para a sociedade nacional como um todo. O senhor tem raízes indígenas ou foi a antropologia, a partir dela, que lhe mostrou, abriu esse leque? Não. Eu trabalho com o povo aqui do Maranhão, com o povo Gavião Pocateye, que é um povo que vive em Amarante, né, no sul do estado. Eu trabalho com eles desde 2014, quando eu comecei meus estudos para fazer o doutorado aqui na UFMA mesmo. Então, durante todo esse tempo, a gente acaba sendo, pelo povo que eu trabalho, aparentado, né? Então, hoje eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho irmãos, tenho uma rede de relação na aldeia devido a esse longo tempo que a gente passa lá. E isso cria vínculos muito fortes. Eu recebo pessoas na minha casa, meu filho, minha esposa, a gente vai até a aldeia. Então, se cria um vínculo que extrapola essa dimensão acadêmica, porque a gente está discutindo questões muito próprias, muito importantes e pungentes para a vida dessas pessoas. Então,
pouco a pouco, com o passar dos anos, esse vínculo vai aumentando, as formas de atuação junto a esse grupo vão aumentando também. Eu tive um momento de estudante, tive um momento de ativista, tive um momento de professor para os próprios indígenas, e hoje na universidade tento dar sequência nisso através do nosso grupo de pesquisa, do Carapiru, e dos alunos que estão iniciando as investigações aí dentro dessa temática. A gente tem um estado com 20 terras indígenas demarcadas, são em torno de 57 mil indígenas no estado, né? São, segundo o último censo, são mais de 100 etnias que hoje vivem no Maranhão. Quer dizer, a gente tem um estado com uma riqueza cultural extremamente grande, e boa parte dela ainda é desconhecida, ainda carece de investigação, de pesquisas, para que a gente consiga tanto trazer essa dimensão de pluralidade para a educação, para a sociedade maranhense, quanto destacar as riquezas, os potenciais que essa diversidade cultural tem para nos oferecer, né? Você colocou a relação próxima com os indígenas na aldeia, com a sua casa também. Pode-se entender que faz parte, por assim dizer, do caminhar antropológico dessa... A gente tem uma característica a gente diz assim, a gente trabalha próximo, de dentro, junto com esses grupos. Então, é muito comum, quando a gente vai desenvolver esses trabalhos, você passar um tempo convivendo com esses grupos. Desde 2014, por exemplo, eu fico na mesma casa, né? Já foram vários meses de trabalho de campo, e isso vai criando essa convivência, vai aumentando esse contato entre a gente, né? Certo. Agora, professor, o primeiro fórum dos povos indígenas, Saberes, Resistência e Presença Indígena nas universidades, ele surge no contexto do Abril Indígena. Como é que você avalia a aproximação entre os povos indígenas e as universidades hoje, e também o ensino superior? Ele é um aliado na conservação dos saberes indígenas? Como é que fica essa questão? O fórum, ele surgiu, o fórum foi o primeiro evento do nosso grupo, ele surgiu justamente nesse mês, que é o mês onde ocorre esse movimento chamado Abril Indígena, que são ações em diferentes setores da sociedade que buscam debater e lançar luz sobre as questões indígenas, e principalmente criar um palco para esses atores indígenas poderem falar e serem ouvidos, não é? Dentro desse contexto, a gente achou que seria interessante criar um momento assim dentro da universidade para dar voz a esses indígenas, e também para avançar na discussão da necessidade que hoje o conhecimento acadêmico tem de se abrir a outras epistemologias, ou ao que a gente vem chamando de ciência indígena. Então, o fórum, ele aconteceu ontem, foi ótimo, foi muito bem recebido, teve uma boa presença dos alunos, a gente teve uma mostra audiovisual de filmes... Aconteceu na terça-feira, dia 27 de abril, 28, né? 28. Exatamente, 28. Terça-feira, dia 28 de abril. A gente teve dois momentos, um momento com uma mostra audiovisual de filmes produzidos por próprios indígenas, né, com um debate logo em seguida, e na sequência uma palestra onde a gente contou com a presença da Amanda Tupinambá, do Robson Tremembé, que são duas lideranças indígenas que hoje estão aqui em São Luís, e com a professora Ana Caroline, que é a coordenadora do PPG Cult. E a ideia foi justamente discutir isso, que tanto as demandas que a população indígena hoje apresenta para a UFMA, né, quanto também como tem sido essa presença indígena na universidade. A Amanda é aluna do curso de Direito, está acabando o curso de Direito, e relatou para a gente como é que foi esse processo, né, que mesmo com estratégias institucionais criadas para receber esses alunos, ainda há uma dificuldade muito grande de se manter, e muitas vezes preconceitos mesmos de colegas e que deixam os alunos indígenas numa situação muito delicada de permanecer na universidade, né? Então, o fórum tinha essa ideia, e também a perspectiva de discutir como a universidade tem recebido esses alunos. A professora Ana Caroline pesquisa ensino superior indígena, já trabalhou em processos de heteroidentificação aqui da UFMA, e ela debateu um pouco como que a instituição nos últimos anos tem se organizado com cotas, com bolsas, com iniciativas, com licenciaturas criadas para tentar receber esses alunos e pouco a pouco inserir esse conhecimento indígena dentro do que a gente chama de conhecimento acadêmico, né? Hoje o curso de filosofia
possui uma disciplina chamada filosofia indígena, uma disciplina chamada de filosofia quilombola, que são estratégias de, como eu venho dizendo, inserir essas outras epistemologias dentro do debate acadêmico, né? A gente tá vendo o seguinte: as respostas que nós tínhamos não estão respondendo os problemas atuais. É preciso buscar outros caminhos, outras formulações teóricas, outras formulações metodológicas, outros parceiros, outras instituições, outros agentes, para que a gente consiga dar conta desses problemas, né? Não se trata de dizer que o que a gente vinha fazendo está tudo errado, não. Mas eles não estão dando conta. Os problemas continuam, né? E é preciso um outro caminho para tentar alcançá-los. Como é que os indígenas têm recebido essas iniciativas? Com muita felicidade, porque, na verdade, essas iniciativas só surgem a partir do amplo movimento desses povos, né? De reivindicações, de cobranças. Nunca conseguiram nada que veio de boa vontade. Foi sempre com muita pressão do movimento indígena. Então, é uma alegria muito grande, porque, como diz a Amanda, a aluna do curso de Direito, ela não quer se formar e abrir um escritório na Península, no Renascença. Ela quer voltar para o território dela, para Cururupu, né? Para atuar junto ao grupo dela, para atuar junto à cidade dela. Então, a gente consegue vislumbrar o impacto que isso tem para além da própria questão indígena e étnica, né? São jovens, a grande parte de cidades do interior do Maranhão, que estão tendo a oportunidade de fazer um curso superior, e a maior parte deles, eu nunca conheci um indígena que queria se formar e ficar na cidade. Todos querem voltar para o seu território e desenvolver ações no seu território, né? E isso cria um processo de empoderamento muito grande para essas comunidades, que passam a ter um enfermeiro indígena, um professor indígena, um advogado indígena. Isso cria mais facilidade, né, no entendimento das demandas e na resolução das demandas. Muito bem, estamos conversando com o professor doutor do curso de Ciências Sociais da UFMA, o professor Michael Mello. Ele fala com a gente sobre o Grupo Carapiru, Grupo de Pesquisa e Etnologia Indígena da Universidade Federal do Maranhão. Professor, uma das atividades do fórum apresentou o fórum curtas-metragens sobre os povos indígenas. Como é que o cinema ele pode ser uma ferramenta para debate sobre as demandas e também a cultura das pessoas, dos povos indígenas? A imagem, ela sempre traz novas referências para a gente. Eu sempre digo assim, a palavra cachorro nunca vai te fazer pensar num cachorro como a imagem de um cachorro. Então a gente cria um outro campo afetivo de entendimento sobre um determinado assunto, né? E em específico nessa amostra, essa é uma amostra que selecionou filmes produzidos por cineastas indígenas. Esse é um movimento que ocorre entre povos indígenas desde a década de 80, né? Desses grupos, desses povos estarem se instrumentalizando, se capacitando e produzindo eles mesmos as referências imagéticas sobre si. Eles mesmos produzindo as imagens, os vídeos. Então, quando a gente assiste um vídeo desse, a gente consegue tanto ter essa dimensão desse conhecimento relativo aos povos indígenas, quanto também ter nuances bem próprias daqueles povos, porque são eles que estão segurando a câmera, são eles que estão escolhendo o que vai ser filmado, são eles que estão escolhendo a trilha do filme, o nome do filme. Isso traz pra gente, eu dava aula no jornalismo, eu falava para os alunos, isso traz pra gente outras referências estéticas, outra forma de pensar a linguagem, a produção de som, de áudio, a própria edição de imagens, né? O cinema ganha com isso também. E nós, sobretudo, por conseguirmos enxergar uma cultura a partir dos olhos das pessoas dessa própria cultura. E no pós-evento, que avaliações, que lições ficaram? Qual o impacto? Como é que o senhor avalia essa iniciativa para a comunidade acadêmica? A nossa avaliação foi extremamente positiva, né? Além dos alunos do curso e de outros cursos participando, a gente teve a presença também de 5 alunos indígenas de cursos diferentes da UFMA que souberam do evento e que vieram até o evento, demonstrando para a gente a necessidade de espaços assim dentro da universidade para reunir esses alunos. Os alunos que ontem estavam lá indígenas não se conheciam, nunca sequer tinham se visto aqui dentro da UFMA. E são todos da mesma etnia. Então, eles ficaram muito felizes de se verem, de se conhecerem. E fica essa perspectiva de que é preciso criar mais espaços de debate para a questão indígena, que não sejam restritos ao mês de abril. É preciso
fomentar discussões, principalmente dentro dos cursos, eu acredito que da área da humanas, que estão mais próximo das questões indígenas, sobre a nossa própria curricularização, sobre a nossa própria forma de entender o conhecimento científico e a relevância dessas outras epistemologias, né? Então fica a perspectiva de que a gente precisa continuar criando esses espaços, precisa continuar inserindo esses alunos dentro da formulação desses espaços. Essa é uma proposta que a gente tem para o nosso próximo evento, que esses estudantes indígenas façam parte da organização do evento, para que a gente possa pensar num evento que atenda esses grupos, que esteja mais no formato desses grupos, não é? E, enfim, a perspectiva de que a gente tem bastante trabalho para fazer, mas que há um interesse dos alunos sobre essa temática, no que diz respeito à pesquisa, à extensão, e há um interesse dos alunos indígenas em contar com um espaço que os recebe, que os articula dentro de pesquisa, dentro de ações. Eu acredito que isso diminui um pouco a distância, principalmente que esses alunos indígenas sentem dos seus territórios, né? Os meninos, as meninas vêm para cá e às vezes ficam muito tempo sem voltar para sua casa, né? Para a gente isso é ruim. Para um povo indígena, isso é muito ruim. Pior ainda. Porque as pessoas estão acostumadas a viver a vida toda próximo dos seus. Então, quando você fica 3, 4, 5, 6 meses, já é tempo até de adoecer, como eles falam, de tanto tempo longe de casa, né? Uma outra pesquisa, professor, é Cosmopolíticas do Fogo na Amazônia, as brigadas indígenas e as soluções ancestrais pela vida, ela está inserida também no contexto do grupo, desse grupo. Do que trata esse estudo, e os conhecimentos tradicionais podem ser uma resposta para os problemas que enfrentamos hoje? Exatamente. Essa tem sido uma pauta que é muito importante para os próprios povos indígenas. Hoje, a discussão sobre o território é a mãe de todas as lutas, e um dos grandes problemas que aflige os territórios, principalmente do Maranhão, é o fogo. A gente vive num estado que mais pega fogo no Brasil, um dos estados que mais pega fogo no Brasil. A gente tem hoje terras indígenas que são demarcadas, mas sofre com a ação do fogo. Pega fogo entre aspas, né? Alguém coloca fogo, né? Eu falo pega fogo, mas é isso. É um fogo ilegal que ocorre por ação de madeireiros, caçadores, ou às vezes até por conflitos, né? Mas os povos indígenas manejam o uso do fogo há milhares de anos, né? Então há um conhecimento tradicional sobre o uso do fogo que até a presença humana tinha sido extremamente eficiente, né? Hoje em dia, a gente tem 5 terras indígenas do Maranhão, uma brigada federal, uma brigada contra incêndio, vinculada ao IBAMA, mas que é formada por indígenas, né? E isso cria um diferencial muito grande para essas brigadas, porque torna-se um espaço onde a gente faz um encontro do conhecimento tradicional com o uso de novas tecnologias para resolver problemas extremamente pungentes, como a questão do fogo. Então, hoje, esses brigadistas estão com o GPS na mão, mas carregam toda uma orientação sobre o território, sobre a intensidade do vento, sobre a direção do vento, né? Então, quer dizer, há um conhecimento tradicional relativo à visão de mundo que os povos indígenas têm, né, sobre o fogo, que tem sido usado pelas brigadas e promovido ações extremamente eficientes, tanto no sentido de controle e monitoramento do território, quanto no sentido de reflorestamento de áreas degradadas e de combate e redução dos riscos de incêndio. Então, investigar hoje como que dentro das brigadas indígenas esse conhecimento tradicional está se articulando com o uso de novas tecnologias, tem oferecido para nós um caminho para pensar soluções de problemas como o fogo, né? E é importante dizer que o fogo, ele queima a terra indígena, mas ele aflige e atinge toda a população do estado, né? O agronegócio é impactado pelo fogo, as cidades são impactadas pelo fogo. Então, promover esse debate sobre a eficiência que as brigadas indígenas têm promovido, e vale dizer que muitas delas não contam com o apoio
que deveriam ter. A Brigada do Povo que eu trabalho, do Povo Gavião, eles não têm drone, eles não tinham computador, eles não tinham internet. Então imagina, a pessoa vai combater um incêndio dentro de uma área de 44 mil hectares, você não tem um drone para ter uma visão mais geral do fogo, né? Como é que eles entram na mata? Com base nesse conhecimento que vem de gerações e gerações. Então, estou dizendo isso não para querer dizer que a gente não precisa de drone. A gente precisa de drone, eles precisam muito de drone, de equipamentos. Mas há um conhecimento profundo, ancestral no manejo do fogo, que não gerava esses incêndios e que não gera esses incêndios até hoje. Isso é interessante, porque há uma política, muitas vezes um discurso de fogo zero, né? Mas há biomas onde é assim, uma ilusão imaginar a ausência de fogo, porque o fogo fez parte da constituição desses biomas, né? E foi sempre manipulado com muita maestria, com muita precisão por esses grupos. Então a gente acredita que esse tipo de estudo lança tanto luz sobre a importância desse conhecimento, dessa ciência indígena, quanto também insere a gente nesse debate relativo à articulação de novas tecnologias ou de altas tecnologias com conhecimentos tradicionais, né? Isso tem em diferentes partes do mundo, tem dado respostas extremamente positivas, né? Hoje a gente tem pesquisas que mostram como que a melhor estratégia de preservação ambiental no planeta é a demarcação de terras indígenas ou de áreas de preservação, né? Hoje 92% da biodiversidade de todo o planeta está dentro dessas terras. E só está dentro dessas terras porque tem pessoas lá manejando essas terras. Hoje a gente diz que a Amazônia, por exemplo, é uma floresta antropogênica. Eu digo para meus alunos assim, a Amazônia não necessariamente foi feita por Deus, ela foi manipulada, ela foi criada ao longo de milênios e milênios e milênios, e hoje é essa floresta com uma biodiversidade fantástica que a gente ainda conhece muito pouco, né? Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do curso de Ciências Sociais da UFMA, Michael Mello. Ele conversou com a gente sobre Carapiru, grupo de pesquisa em etnologia indígena da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Borges. Até a próxima. Até o próximo programa.